Como estão? O Papo de Gaia de hoje responde: por que você não deveria usar os absorventes descartáveis? Esse é um assunto que gera polêmica, que gera fúria, que gera má informação, que gera uma série de coisas, mas muito necessário. E como meu dever aqui é descortinar todos esses mitos, esses padrões, essas prisões, esses adoecimentos, eu vou falar disso. E pode ser que até algumas mulheres se irritem com isso, porque não sei por que associa-se o uso de absorventes orgânicos e reutilizáveis com uma série de crenças e dogmas e militâncias por aí. E não tem nada a ver com isso, tem a ver única e exclusivamente com a saúde feminina, né? A começar que a menstruação é um grande mito, é um grande tabu. Em pleno 2024, algumas mulheres ainda têm restrição para falar desse assunto abertamente, porque isso já é uma crença patriarcal instalada na cabeça das mulheres desde que, né, as sociedades matriarcais caíram por terra. Então, vamos desmistificar. Aqui nesse perfil, menstruação é um assunto extremamente comum, saudável, cíclico, faz parte do universo feminino, não tem nada de vergonhoso, sujo, esquisito ou que precise ser bloqueado e curado. Menstruação faz parte da essência feminina, do ciclo natural de um corpo que funciona para isso. Então, tendo isso em vista, os absorventes são acessórios utilizados mensalmente por todas as mulheres no planeta. Só que, gente, o que não te contaram e que deveria ser conversado em todos os consultórios ginecológicos do mundo inteiro, mas não é sobre o mal que os absorventes descartáveis causam na saúde feminina. Então, ao invés de você receber uma receita de pílula anticoncepcional para tratar o excesso de fluxo que você tem, ou a cólica, ou a disfunção hormonal que você está carregando, o ginecologista devia conversar com você que, além dos efeitos colaterais enormes que tem, né, essas pílulas hormonais sintéticas, o uso do absorvente descartável pode estar ocasionando uma série de problemas que você tem aí corriqueiramente. Então presta atenção, se você tem alergia, dermatites na parte íntima, candidíase de repetição, fluxo menstrual às vezes intenso, cólica, desregulação do fluxo, pode estar ocasionado pelo uso de absorvente. Por quê, gente? Aquele negócio que vem no pacotinho, ele carrega uma série de químicos. Antes de chegar na prateleira do supermercado e ir para sua gaveta, ele passa por processos industriais absurdos. Branqueadores, para que ele fique clarinho, daquele jeito, que são altamente tóxicos e cancerígenos. Às vezes amianto, que é uma substância altamente nociva e cancerígena. Fragrâncias sintéticas para ter aquele cheirinho característico, que são disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São substâncias plastificantes, fragrâncias, conservantes, que, quando em contato com o organismo, eles mimetizam ou eles bloqueiam os receptores hormonais, gerando desequilíbrio, principalmente do estrogênio. Então, geralmente, os receptores endócrinos, como eles elevam a predominância estrogênica, a mulher se queixa, inclusive, de dificuldade para emagrecer, retenção hídrica, tudo aquilo que o excesso de estrogênio pode causar, inclusive câncer. Então, os disruptores endócrinos estão presentes em muitas coisas da indústria, não só
nos absorventes, mas nos cosméticos, nos alimentos, nos plastificantes. É muito comum, mas não é normal, não é o ideal. Além disso, aquela fita adesiva para grudar, para aderir melhor à roupa, também libera tóxicos e cancerígenos. Os plásticos, né, os polímeros usados para melhor absorção do fluxo menstrual são altamente nocivos para o corpo. Eles, além de não permitirem que a mucosa respire, troque, né, ar com oxigênio, aquilo abafa, podendo gerar acúmulo de bactérias, de fungos, de candidíase de repetição, até às vezes de infecção urinária de repetição, porque fica abafado, cria um ambiente muito propício para a proliferação de micro-organismos, né? A nossa vagina, a nossa vulva é altamente absorvível, então não é um lugar que deva estar em contato com tantos químicos, até o sabonete precisa ser muito delicado, muito natural. Então quando a gente faz o uso constante, e olha só, pensa o quanto de tempo uma mulher usa esse tipo de produto. É uma vida inteira, né? Então, imagina a quantidade de toxina, de disruptor endócrino, de substâncias cancerígenas que prejudicam o seu fluxo, porque quando você coloca uma substância química dessa, o seu útero, quando ele tem contato com isso, ele não entende aquilo como uma substância pertinente àquele ambiente, então ele tem que expulsar. E quando ele expulsa, você pode aumentar muito o fluxo menstrual e a cólica, por uma defesa natural do seu corpo. Percebe, gente, como é uma coisa que parece ser muito natural e não faz parte. Eu sei que é muito mais prático, pode ser que seja mais prático, mas está longe de ser o ideal se você quer ter uma saúde ideal, quer ter hormônios trabalhando ao seu favor. E quando você gera um monte de toxina, coloca um monte de toxina e vem de vários ambientes, né? O absorvente descartável é uma fonte desse tipo de toxina que você está colocando para o corpo. Você tem o shampoo, você tem o condicionador, você tem o sabonete, você tem a maquiagem, você tem os procedimentos que você faz no seu corpo, você tem a comida, você tem o ar, você tem a água. Então, acho que tudo que a gente puder evitar para atrapalhar a função natural do nosso corpo é melhor. Então, você imagina uma mulher que tem a menarca ali nos 14 anos, vamos supor, e ela vem intoxicando o corpo. Os efeitos que ela vai ter na menopausa vão ser muito maiores. Ela vai ter muito mais queixa de sintomas na menopausa do que uma mulher que preza mais pela saúde, que tem mais consciência do que ela coloca no corpo. Os estilos de vida alimentar, de sono, de atividade física, de emoções e de toxinas que ela põe no corpo dela vão acarretar em uma vida madura mais saudável. Porque, ao contrário do que se pensa, a menopausa não é sentença de morte, de perda de qualidade de vida. Não. Isso é reflexo de uma vida inteira disfuncional. Mesmo que inconsciente, que na ignorância, porque ninguém fala disso. E quando fala, nossa, que horror, vou usar um absorvente orgânico, reutilizável, por que não? Hoje tem diversos recursos incríveis. Você pode usar o coletor menstrual para substituir o absorvente interno, que é ainda mais nocivo do que o absorvente descartável normal, porque ele está adentrado na mucosa, está mais em contato com os seus órgãos. E ele pode, inclusive, né, ocasionar uma coisa chamada da síndrome do choque térmico, que é um acúmulo exacerbado de bactérias levando a sepse e morte. Não é tão raro assim, tá, gente? É prático, mas você tem que ver se te convém, se é o que você quer para sua vida. Então, como alternativa, a gente tem os coletores menstruais, porque aí depende da adaptabilidade de cada mulher, e quando você vai comprar,
Você mede o fundo do colo do útero para comprar o tamanho certinho e tal. Tem os absorventes reutilizáveis orgânicos e tem as calcinhas, que são incríveis. Super fáceis de lavar, higiênicas, não tem fragrância sintética, porque o sangue menstrual não tem cheiro de nada além de ferro. Se tiver, existe alguma disfunção, alguma inflamação. Não tem nada de absurdo, você lava no banho, você pode lavar na máquina, secar na máquina, tá tudo pleno. E vamos falar de outra coisa que também é importante ser olhado, que é o lixo que você ocasiona. Você imagina num período fértil da mulher a quantidade de lixo que ela produz, uma única mulher, porque um absorvente descartável leva de 400 a 600 anos para se decompor. Então você vai embora do planeta e você deixa todo o seu lixo jogado aí. Milhares de mulheres no mundo inteiro fazendo isso. E não são só os absorventes. A mesma regra, os mesmos tóxicos, os mesmos efeitos terríveis vêm também das fraldas descartáveis que a gente usa nos nossos bebês fofinhos que a gente tanto ama, gerando um impacto nocivo no organismo deles desde que eles nascem. Então, é preciso olhar para isso de uma maneira mais natural, mais orgânica, mais funcional, mais saudável. Não é papo de militância, é papo de gente que quer saúde para si e para o planeta. Porque se você não está preocupado também com a saúde do planeta, tem alguma coisa de errado em você, porque você vive no planeta e você depende de toda a natureza para respirar, né? Então, quando a gente fala em uso de absorvente descartável, tem todo esse impacto. O que você quer para a sua saúde? Você quer um monte de químico entrando em você todos os meses? Desregulando toda a sua parte hormonal, dificultando o seu emagrecimento. Então, quando eu venho falar sobre esses assuntos, é porque o primeiro pilar que a gente precisa olhar para chegar no emagrecimento que você tanto deseja, que você briga e bate cabeça, você precisa consertar a parte hormonal, a parte de toxina, a parte que você se entrega com você mesmo, com a sua ciclicidade, tudo isso está envolvido. Não é só te passar um cardápio de uma dieta desinflamatória. Porque só isso não vai resolver. Se o seu corpo estiver carregado de xenoestrógeno, de fitalato, ele vai estar sempre jogando contra. Porque o estrogênio, a predominância estrogênica, melhor dizendo, é um hormônio que vai lutar contra o seu emagrecimento. Ele naturalmente vai reter mais gordura e mais líquido. E isso passa pelo seu absorvente. A gente está falando só do absorvente hoje. Porque quando a gente faz a mentoria, a mulher que trabalha a mentoria de Gaia, transformando Gaias, ela entende toda a carga de toxina que ela coloca para dentro dela desnecessariamente. Porque o papel da indústria é te vender cada vez mais cosmético, perfume, creme para isso, creme para aquilo, não sei o quê, e o absorvente é só um deles. Tá em contato direto com o teu corpo em uma região altamente sensível. E aí a mulher quer tratar candidíase de repetição, alergia, com remédio, e mais remédio, e mais remédio, que vai desequilibrar cada vez mais essa flora tão importante. Ou com aqueles sabonetes antibactericidas que desequilibram o pH, matam toda a flora de proteção daquela região tão delicada. Então, Gaias, o papo de hoje pode parecer esquisito para quem não estuda ou para quem tem ainda uma resistência com esse tema. Mas olhar, ou pelo menos olhar para esse aspecto desses absorventes descartáveis, principalmente os internos, na saúde íntima, é condição sine qua non para você começar a reequilibrar os seus hormônios e o seu restabelecimento da saúde. Ficou alguma dúvida? Quer alguma dica sobre os absorventes reutilizáveis? Comenta aqui nessa live, eu me mando inbox que eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Beijo e amanhã teremos Reiki de cura. Mais tarde eu coloco nos stories algumas recomendações para você estar aqui comigo. Beijinho!